Eu quero, com muita felicidade, vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Tributo louvores a Deus pela oportunidade que temos de podermos participarmos do 28º Congresso dos Gideões Missionários. Louvo a Deus pela vida do pastor Cisino, pastor Reuel, pastor Marco Aurélio, a quem Deus ortogou-lhe a oportunidade de poder dirigir o trabalho do pavilhão. Deus abençoe abundantemente. Tem muitos amigos aqui hoje que eu estou tendo a felicidade de cultuar a Deus com ele. Entre ele, Bispo Paulo Moura, que daqui a pouquinho vamos ouvi-lo. Deus abençoe. Pastor Abílio Santana, Deus abençoe. E enfim, tantos homens de Deus aqui. Cantor Elias Silva. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, para mim consolidar uma palavra com vocês aqui em poucos minutos. No livro de Josué, no capítulo de número 1, e no versículo de número 6, eu quero ler uma parafrase deste verso. Josué, capítulo 1, versículo 6. Quem o encontrou, diga glória a Deus. Amém. Eu quero pedir carinhosamente que, mesmo sentados, pronuncie a última palavra desta parafrase que eu vou ler. Irei ler apenas uma parafrase deste verso, que diz assim: esforça-te e tem bom. Vocês podem fortalecer o final? Esforça-te e tem bom. Olhem para mim, por gentileza. Nós acabamos de ler uma parafrase que está dentro de um versículo, e é bem verdade que esse versículo faz parte de um compêndio de versículos. O amontoado de versículos aqui narra um dos períodos de transição de liderança da nação de Israel. E eu, em particular, diria que para mim é a maior transição de liderança do Velho Testamento. Aonde um líder deixa um cenário, outro líder surge no cenário. O líder que deixa o cenário é o líder Moisés. O líder que surge no cenário é o líder Josué. Deus chega para Josué e diz para ele: Josué, Moisés, meu servo, está morto, e os mortos não dão continuidade à minha obra, são os vivos que dão. Levanta-te agora, conduz a este povo à terra que eu jurei a seus pais que lhes daria. Eu tenho no meu pensamento e no meu entendimento que as pernas de Josué ficam bambas, joelho a joelho, ele auto se avalia e diz: quem sou eu para substituir a liderança do líder Moisés? Leve em consideração que substituir a liderança do líder Moisés não era uma tarefa fácil. Substituir o líder Moisés não era substituir qualquer pastor. Substituir o líder Moisés não era substituir qualquer líder. Substituir o líder Moisés era substituir a liderança de um homem que tinha tanta intimidade com Deus que ele falava face a face com o Senhor. Substituir a liderança do líder Moisés era substituir a liderança de um homem que um dia orou e Deus mandou pão, maná do céu. Ele orou outra vez e caiu carne, cordonizes. Substituir a liderança do líder Moisés era substituir a liderança de um homem que no dia que ele resolveu tocar na água com um cajado, Deus resolveu respirar. Os sopros da narina de Deus fez o mar se abrir ao meio. O povo atravessou a seco. Do outro lado, Miriam compôs um dos hinos mais famosos da Bíblia: só o Senhor é Deus. Substituir a liderança do líder Moisés era substituir a liderança de um homem que no dia que ele resolvia fazer retiro espiritual no Monte Sinai, Deus ia para o monte e o monte fumegava por causa da glória do Deus eterno. Substituir a liderança do líder Moisés era substituir a liderança de um homem que no dia que ele teve rebeldes que o enfrentou em seu ministério, a terra se abriu e engoliu os rebeldes vivos. Substituir a liderança do líder Moisés não era uma tarefa fácil. É por isso que no capítulo 1 tem muitos incentivos divinos. Deus diz para Josué: esforça-te,
Por outra ocasião Deus diz, tem bom ânimo. E por fim Deus diz, eu serei contigo. Eu não tenho dúvida que o argumento divino que convencera Josué a ser substituto do líder Moisés foi quando Deus olhou para ele e disse, Josué, deixa eu te explicar o segredo do êxito da liderança de Moisés. O segredo do sucesso da liderança de Moisés não se deve à sua capacidade intelectual. Não, alto lá. O segredo do sucesso da liderança de Moisés também não se deve às faculdades que ele fez lá no Egito. Não, alto lá. O sucesso da liderança de Moisés se deve em que eu, o Senhor dos Exércitos, fui com ele. E do jeito que eu fui com ele, eu serei contigo. Eu aproveito o gancho para olhar para os santos e santas de Deus aqui em mais uns Gideões missionários e te dizer que no ano de 2010, na empreitada em que tu estás, tu terás êxito. Na empreitada em que tu estás, tu vai ter vitória. Porque usa Deus a minha boca para te dizer, tu não estás só. Deus está dizendo, eu estou contigo. Eu estou contigo. Quem está entendendo, levante a mão, abra a boca e faz o que você faz de melhor quando se trata de adoração. Aleluia. Eu sei que glória a Deus não é para quem quer, é para quem pode. Aleluia, aleluia, aleluia. Olhe para mim, queridos. Só para vocês entenderem. Deus chega para Josué e diz, eu serei contigo. Estou finalizando aqui agora. Eu serei contigo. Mas Josué, o teu único papel, se já que eu sou contigo, a vitória é certa. O teu único papel é fazer força. O teu único papel é se esforçar. E a palavra esforça, se você quiser deixar ela mais clara, mais explícita do que ela já é, você vai descobrir que a palavra esforça tem o mesmo sonido do que o Dr. Lucas reproduziu da boca de Jesus, quando ele disse que o reino dos céus é tomado à força. Então a palavra esforço é nada mais, nada menos do que isso, ó. É fazer força. Pastor Gilberto, se o senhor pudesse colocar um tema na mensagem, qual seria? Missão se faz com força. Missão se faz com força também, viu, irmãos? Olhe para mim, escute. Quando nós abrimos as páginas desse livro santo, nós encontramos muitos homens e mulheres que fizeram força. Homens e mulheres que acabam arrancando aplauso da nossa parte. Um dos homens que me impressiona na Bíblia foi o patriarca Abraão. Porque quando o patriarca Abraão fez tanta força, Paulo até tecendo comentários exegéticos sobre ele, para enobrecer a beleza da fé aos romanos, diz que ele creu contra a esperança. Sabe lá o que é isso? Ele acreditou quando não dava mais